Te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A gente está na 8ª aula, se eu não me engano. A gente está na 8ª, a gente vai ter mais 2 aulas e a gente encerra esse trimestre, amém? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a igreja e por que nós precisamos dela. E vamos usar os textos base para o estudo de hoje, Atos 2, do 42 ao 47, e Hebreus 10, 25. Michel, fecha a porta do seu quarto, filho. Tá dando eco, tá me atrapalhando. E aí eu fiz uma pequena introdução, e aí, Guitão, pastora Sheila, tá? Eu queria que vocês acrescentassem, caso vocês tiverem algo para acrescentar acerca, tá? Você, Guitão, que conhece bastante sobre história, né? A parte histórica também, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu fiz uma pequena introdução falando da primeira igreja cristã, né? Colocando em observação aqui que ela surgiu em Jerusalém no século I depois de Cristo, e que poucos anos após a morte de Cristo, né? E a comunidade dos primeiros cristãos, eles eram inicialmente composto, ele era inicialmente composto por judeus e gentios que seguiam a doutrina de Jesus, como descrito aí em Atos 2, do 42 ao 47, que daqui a pouco a gente vai ler. Glória a Deus. E aí eu coloquei aqui também que a igreja primitiva, ela é considerada considerado o período histórico do cristianismo entre 33 depois de Cristo e 325 anos depois de Cristo, abrangendo os primeiros 3 séculos até o final do século I. O cristianismo passou a ser reconhecido interna e externamente como uma religião separada do judaísmo rabínico, né? Mesmo a gente vendo lá a luta de Paulo, né, com as influências, né, o cristianismo, ele era algo que era separado, né, dessas tradições judíacas, rabínicas aí, né? Aí vamos lá ler em Atos 2, do 42 ao 47. Wellington, Guitão, você quer acrescentar alguma coisa histórica acerca disso? Não, Daniel, tá tranquilo. Tá tranquilo? Se eu falar alguma asneira aí, vocês me corrigem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, pastor, você está falando de Atos 2, né? Isso, vamos lá. Vamos lá. Atos O 2, nascimento da igreja, na verdade, 42, 47. Isso é porque a igreja iniciou em Atos, né? Sim. 42 ao 47, diz assim. É que eu peguei uma Bíblia aqui top, e só que a minha eu já sei onde tá as coisas, né? Diz assim, ó. O título Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Uma coisa que eu quero acrescentar. No termo grego, eclésia, que significa igreja, tá? Eclesia. Então, só pra gente entender aí o significado da palavra igreja, significa eclesia no grego, que significa chamados para fora. Então, só pra gente ter aí um entendimento do que significa a palavra igreja, tá bom? Ótimo. Então, exatamente isso, né? Igreja, no grego, significa chamados para fora, que é exatamente o nosso chamado, né? Né? Verdade. Reunidos em Cristo para viver uma nova novidade fora da igreja, tá bom? Paredes, só pra gente, né? Sim. Vai além das 4 paredes, né, pastora? Sim. Eu vou digitar aqui como é escrito, aí vocês olhem lá na mensagem como que é escrito, só pra gente saber, tá bom? Beleza. É só um adendo. Pode continuar, pastor. Roger. Aí vamos ler lá em Atos 2, do 42 ao 47. Alguém quer ler? Na minha, o título tá A Comunhão dos Cristãos. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vemos aqui, então, o início da igreja, né? O início da igreja de Cristo, né? Que nada mais nada menos é do que uma comunidade de fé, né? Pessoas que professam a mesma fé juntos num único propósito, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor, se ajudar, né? A gente vê aqui que nesses pequenos versículos aqui, muito cheios e muito ricos, as pessoas aqui elas não tinham apegos, né? A comunhão era geral, tipo, a preocupação aqui o que me chamou a atenção aqui, ó, vendendo suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a necessidade, né? Então, tipo, ninguém tinha mais que ninguém, era todos reunidos num só. E aí eu coloquei aqui, ó, de uma maneira prática, a igreja é uma comunidade de fé que se dedica em instruir, ou seja, ensinar, né? E isso daqui é muito sério, acerca de quem é o centro, ou de pelo menos quem deveria ser o centro, né? Que é Jesus. Porque a gente vê aí muitas denominações aonde Jesus deixou de ser o centro, que é o que teria que ser, né? E no lugar de Jesus ser o centro, está sendo o homem, está sendo qualquer outra coisa, menos Jesus. E isso não é igreja. Não é a igreja de Cristo, tá? A igreja de Cristo é onde tem o ensinar, né? E acerca de quem é o centro da igreja. O centro da igreja, o centro das nossas vidas é Jesus. É isso que a igreja de Atos ensinava, né? E que, vamos lá, e que se dedica em anunciar um evangelho e a transformação de vidas. E o local onde nos reunimos para adorar. A igreja é a comunidade de crentes unidos pela fé que se apoiam e crescem espiritualmente. É essa a igreja que a gente vê em Atos do 42 ao 47. Comunhão, crescimento, ensino. E no centro de tudo isso, Jesus. Apoio, um ajudando o outro, sendo verdadeiros irmãos, sabe? Quando a gente vai falar sobre igreja, quando a gente vai falar de igreja, a gente vê muitas pessoas falando que eu consigo chegar a Deus sem precisar ir na igreja. E aí eu falo por conta própria, assim, testemunho meu. Eu posso falar acerca disso, né? Ficamos 1 ano sem congregar. Esse 1 ano que nós ficamos sem congregar, à medida que o tempo vai passando, você vai esfriando. À medida que o tempo vai passando, chega um momento que você tem dificuldade até de orar. Porque nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos se reunir com quem professa a mesma fé que nós. Nós precisamos. Nós necessitamos disso. Para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer o nosso espiritual. Quer acrescentar alguma coisa, pastora Sheila? Eu quero falar que a igreja, ela nasceu, então, assim, só dado histórico mesmo, tá? Tá. Quer falar, Guitão? Para, menina. Eu só tô cumprimentando o Jonathan. Tá bom. E a igreja... Mas, depois eu falo. Tá bom. É que você fez assim, eu falei que eu pensei que você ia falar. Então, assim, a igreja do século I até o século III é uma igreja primitiva, que ela nasceu em meio a uma perseguição. Então, a gente vale ressaltar que ela cresceu em meio à perseguição. Pessoas eram mortas, né? Cristãos eram mortos porque eles se recusavam a adorar o imperador romano. Então, é importante a gente colocar que eles, mesmo proibidos de professarem a fé, eles se encontravam em casas, né? Como que chama lá aquilo? Catacumbas, né? Cavernas, né? Para orar
para repartir o pão e ler, né, as escrituras. Então, é só para a gente ter uma noção que essa perseguição ela não destruiu a igreja, né, nesse tempo, tá? Ela só fortaleceu. Ia falar isso Então, agora. é importante a gente colocar isso, porque a igreja não nasceu de uma ideia humana, né? Mas ela é um ato sobrenatural de Deus, entende? Ela tem como que eu posso dizer isso? Através do derramamento do Espírito, a origem da igreja ela já é celestial. Eu entendo assim, né? Então ela não é uma ideia humana, não. Porque quando chega Pedro lá e com essa ousadia em Atos mesmo, e 3.000 pessoas se convertem no único dia, a gente começa a entender o quanto que o Espírito, nesse mesmo dia, o quanto que o poder que tem o Espírito Santo através da vida deles, para que a igreja se fortalecesse, crescesse, para que a revelação da igreja, para que ela se constituísse. Então é importante a gente colocar essa questão, né, que mesmo com todas essas dificuldades, a igreja subsistiu, né? Superou tudo isso, entendeu? E não é só isso, tinha questão econômica, tinha questão política, né? Tinha a questão da igreja católica também, que aí o Guitão pode falar bem também, né? Que vinha com essas coisas de venda, de indulgências, essas coisas de heresia, essa corrupção que tinha moral e religiosa. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela era proibida para as pessoas. Então, ela só era escrita em latim, como a gente já falou. Então, assim, tinha toda uma coisa para que a gente não chegasse até o conhecimento. Foi feito muita coisa para que a gente não chegasse até o conhecimento. Então, é importante a gente saber que a igreja não é uma ideia. Ah, legal. Não, antes de mais nada, tem determinado do alto céu, né? Pode falar, pastor. Era algo que era muito valorizado, né, pelos cristãos, né, pastora? Eles sentiam alegria em se reunir mesmo em meio a toda a perseguição, porque não era qualquer perseguição, era perseguição de morte. Era criança morrendo, era mulher morrendo, era homem morrendo. Perigo real, não é? Perigo real. Perigo né? real, verdade. E aí a gente, quando eu penso nisso, quando a gente começa a falar sobre isso e a pensar nisso, as nossas dificuldades, é nada. E aí quando você fala lá no 41, né? 41 fala assim, ó, os que de bom agrado, é isso aí, não é? Receberam a palavra, foram batizados. Então, existiu uma conversão de verdade, entendeu? Transformação, das pessoas. Né? Aí no 2 fala que eles perseveraram, então tinha compromisso. E essa coisa da comunhão que você falou, então é muito sério isso. A conversão dessas pessoas foram genuínas, não é uma coisa, não era uma brincadeira, né? Não era uma moda de um momento. Era uma vida. Era uma vida, isso, falou tudo. E aí a gente tem que aproveitar esses momentos para a gente entender que nós, nações de Cristo, nós temos isso no nosso coração, que não é brincar de igreja, é ser igreja, é transformação, é palavra, é ensino. Entende? Porque o que a gente tem visto por aí é as pessoas brincando de ser igreja, tratando a igreja como negócio, voltando, Guitão, não no mesmo ênfase, mas voltando a corrupção lá que Lutero combateu. Não tá muito diferente, não. Entendeu? Voltando a acrescentar o que não é para acrescentar. Né? Pode falar, Guitão. A palavra carnal, ela dá um fundamento porque a igreja primitiva praticou, né, naquela época. A Sheila explicou o que significa igreja na essência. Mas a palavra carnal, ela transforma a igreja como um ser vivo, não os seres que estão nela, mas a comunhão entre eles se transformou num ser vivo de adoração ao próprio Deus, independentemente do local onde estavam. Eles cultuavam em cavernas, covas, em catatumbas, em galerias. Eles cultuavam em lugares onde pedia carneiro, todos esses lugares ruins. Mas os cultos eram cultos verdadeiros, porque eram homens que estavam acreditando em coisas que eles dariam a própria vida para acreditar naquilo. O evangelho é isso, né? Quando a gente veio pela igreja primitiva. Eu não faço nada em que morrer não vale a pena.
Glória a Deus. É muito Mas só foco que- no propósito, né, velho? Também, só que Deus, o mesmo Deus dele, não mudou. É o mesmo Deus de agora. O que mudou agora são os seguidores de Jesus, Né? que precisam se aperfeiçoar, como está em Hebreus 11, para poder ter o que eles tiveram. Por isso hoje a gente fala, na minha igreja não tem mais aqueles milagres de sair um cego olhando, vendo, ou sair um coxo andando. É porque a gente também não tem a mesma santidade que aqueles homens tinham. Né? É isso mesmo. É bem mais profundo, né? E é muito profundo falar disso, e é bom falar disso, porque é tocante. Ali, quando você fala do 41 até o 47, você vê comunhão, né, Wellington? Você vê generosidade, partir o pão, sinais maravilhas que você acabou de falar, né? Que as pessoas, tipo, tinham o sobrenatural. Gente, desculpa, mas é que esse assunto me constrange real. Generosidade, né, mano? Porque todo mundo se importava com todo mundo de verdade, entendeu? Tipo, né, Não tinha egoísmo, sabe? Esse egoísmo de, tipo, tinha uma simplicidade do coração que trazia a verdadeira presença de Deus, alegria, leveza. Era, tipo, muito profundo, cara. Agora, a parte que mais me pega é quando ele fala da oração, né? Que eles oravam juntos. Cara, nem isso a gente consegue fazer direito mais, entende? Então, quando a igreja se revela como presença e não estrutura, que o Elito está falando aqui, quando a presença de Deus está num povo, ela começa a atrair as outras pessoas para elas serem salvas. Então, é isso que a gente tem aqui em Atos. Gera transformação, né, pastora? Que atrai pessoas, sabe, vem pessoas que querem de Deus também. E é o que o Cláudio Coelho falou. Eu morro, mas eu quero estar ali. Eu sei o que eu estou fazendo ali. Entende totalmente o que é propósito. E não é um propósito Isso não mudou, egoísta, né? Não é um propósito egoísta. Tipo, eu sou eu não quero saber o que o meu irmão tá passando, eu não quero saber se meu irmão tá bem, não. É um propósito de comunhão, né? De conjunto, né? Não é uma proposta egoísta, né? Quando a gente fala que a gente é a igreja de Cristo, né? Não pode haver isso na gente, porque a gente fala que a gente é a igreja de Cristo, mas a gente age como a igreja de Cristo, né? É o grande ponto. A gente age como a igreja de Cristo, né? E a gente precisa ser a igreja de Cristo. Nós precisamos pegar como exemplo os homens lá de Atos 2, sabe, os homens que iniciaram, os homens que morriam pelo evangelho, os homens que falava aí, o Elito, olha, eu morro, mas eu não largo, entendeu? Nós precisamos ser essa igreja, nós precisamos. O mundo carece de ser essa igreja. Entende? Eu peço para o Senhor todos os dias que eu quero ser essa igreja. Eu quero. Entende? De falar assim, Senhor Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Né? Eu quero ser essa igreja. E aí, a próxima pergunta que fica é o porquê que nós precisamos da igreja. Por que a gente precisa? E onde que a gente acha essa resposta? A gente acha essa resposta lá em Hebreus 10, 25. Né, que fala que nós temos que... É esse negócio da pessoa falar que não precisa de igreja, gente, desculpa. Isso daí é fake news do capeta, tá? É tudo que o diabo precisa que o crente acredite para enfraquecê-lo. Entendeu? É tudo que ele precisa. Não, precisamos sim. Hebreus 10, 25 diz assim, ó... não deixemos de reunirmos como igreja segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Que dia? O dia da volta de Cristo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não deixemos de nos reunir. E por que a gente precisa se reunir? Por que a gente precisa da igreja? Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos de apoio. Nós precisamos de um dia, quando nós não estamos bem, nós temos um irmão que professa a mesma fé que nós, para a gente ir lá e falar, irmão, preciso que você me escuta hoje, que hoje eu não estou legal. Eu preciso que você chore
comigo hoje, eu preciso que você ore comigo hoje. E aonde que a gente vai procurar isso? Se nós cremos em Jesus, se nós somos uma igreja, eu vou procurar isso no meu vizinho que não conhece Jesus? Não. Eu preciso da igreja, eu preciso ter essa comunhão, eu preciso desse apoio, né? É o lugar onde achamos comunhão, onde podemos nos apoiar, nos encorajar. É um lugar onde temos a liberdade, ou pelo menos deveríamos ter, de compartilhar as alegrias, mas principalmente as dificuldades. Principalmente as dificuldades. Eu, graças a Deus, eu tenho perto de mim pessoas que a hora que eu preciso gritar, me socorrem, né? Eu tenho pastores, mesmo eu sendo pastor, eu tenho pastores que cuidam de mim. E eu louvo a Deus por isso. Porque tem igrejas por aí, como eu falei no início, que, né, que viraram empresas, que os pastores nem chegam perto das ovelhas, que os irmãos se cumprimentam a paz do Senhor, irmão, mas nem sabe o que acontece na vida daquele irmão. Com quem que aquele irmão chora? Com quem que aquele irmão desabafa? Com quem que aquele irmão ora? Então nós precisamos... Você não lembra o nome. O irmão Wellington Damaso, ele tem como falar desse negócio de igreja, porque quando a gente fez o nosso membro lá, eu passei uma semana inteira porque ser igrejado, eu nem sabia que você ia dar esse tema. E aí, Wellington, lê um outro versículo que tem aí, se você conseguir pegar nas mídias do seu WhatsApp, depois tem vários outros versículos que eu tô vendo aqui, ó, Wellington, ó, tô vendo aqui, ó. Tá assim, ó, 1 Coríntios 12, 27. Vamos lá. Também, por que a gente tem que ser igreja? Vou mandar pra você, tá, Pernilongo? Mandar pra você também. É interessante, agora que você tá falando, eu tô lembrando, a gente já falou sobre isso, olha que legal. Ó, é meio que um resuminho. Né? Ó, ora, vós sois do corpo de Cristo e seu membro em particular. Né? Aí tem um outro que fala também, ó, Hebreus 10, 24, é isso que você tá falando, né, pastora? Eu falei o 25, 24. 24, 25. E aí eu coloquei assim, a vida cristã é solitária. Convive, encoraja, exorta, fortalece. É a mesma coisa que a pastora tá falando. Que maluquice, hein? Não é, gente. É. E aí, pastora, e Hebreus 13 também, 17. Vamos lá. Que fala da por que ter essa submissão à igreja, para ser, né, para que os próprios líderes, como autoridade espiritual, protejam, velem pelas vossas almas como devem prestar contas. Lembra então que eu te falei disso daqui? Vamos Como lá. é puxado de ser pastor? Lê aí, pastora, 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Isso Viu? tudo é igreja, gente. Tudo da igreja. É igreja. Tudo da E igreja. nós E precisamos... Efésios 4:11, tá, pastora? Mais uma referência. Bora lá. E eu tô pegando tudo da minha colinha aqui, ó. Bora lá. Mas é gostoso assim mesmo. Efésios 4:11, né, pastor? Aí eu coloquei lá, a igreja é um lugar de crescimento e de ensino. Aí, Pernilongo, ó, pra você isso aqui, ó. A igreja é um lugar de crescimento e ensino. Efésios 4:11, 12. E A ele, igreja é um lugar onde Deus estrutura você para edificar e aperfeiçoar os santos. Aí coloca, eles deu para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores e outros para doutores. Querendo o quê, então? Aperfeiçoar. Então, estar na igreja faz parte do crescimento espiritual saudável. né? Nossa. Pronto, pastora, parei. Não parou nada. Pegando o gancho aí, né? Porque precisamos da igreja para o crescimento espiritual, né? Porque através da palavra de Deus, do ensino, da orientação dos nossos pastores, da orientação da igreja, né? Líder, pastor, os crentes possam crescer na fé, conhecimento e obter a maturidade espiritual, né? É através do quê? Da igreja. Eu não consigo fazer isso sozinha. Não dá para fazer isso sozinho. Você até tenta fazer sozinho,
Mas não dá, na metade do caminho, e tá aí o pastor Michel, que não me deixa mentir, né? Na metade do caminho você enfraquece, né? Não tem como, gente, não dá para caminhar sozinho. Se desse para caminhar sozinho, quando Jesus dividiu os apóstolos, tá? Quando Jesus falou assim, olha, vai lá você para esse lado, você... O que ele falou? Vai sozinho? Não, vai de 2 em 2. Não foi? Ele não mandou ir sozinho. Se desse para caminhar sozinho, Jesus tinha mandado eles ir sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Nós não conseguimos caminhar sozinho. Sabe por quê? Porque a gente não tá bem todo dia. A gente não tá legal todo dia. E tem dia que eu vou precisar que meu irmão, ele me levante. Tem dia que eu vou precisar que meu irmão me escute. Tem dia que eu vou precisar que meu irmão me dê uma palavra de incentivo. Tem dia que eu vou precisar que meu irmão ore por mim. Não dá para caminhar sozinho. Não existe. Não tem como, né? Precisamos da igreja também. Pode falar, pode falar. Porque a palavra diz assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Vós está na terceira pessoa, ou na primeira pessoa do plural. Né? Não é você. Então vós significa vocês. Não é Vós. você é templo. Né? Nós não conseguimos praticar a igreja uma pessoa só. Não tem como. É um coletivo especial e unificado. Né? E é forte, vós né? suportai-vos uns aos outros, né? Suportai-vos e dá suporte. Exatamente. Aí, está em Efésios também, capítulo 1, se não me engano. Estou sem a Bíblia aqui, mas é que vos andeis conforme cada um a sua ordem, né? E suportei uns aos outros em amor e perdão. É isso. Entendeu? É isso. Gente, que bênção, né? Precisamos... E lá atrás, o provérbio fala o quê? Assim como o ferro se afia. Olha que... Lá atrás... Gente, eu não sei editar, tem que puxar. Ele fala, assim como o ferro se afia um ao outro, seu irmão, né? É exatamente a tradução que vem para o Novo Testamento. Suportar-vos uns aos outros, aprendam uns com o outro. Tá secando tenha o chá. Comunhão com o outro. Você vai se afiar, você vai aprender um com o outro. Né, tio? Não tem como, O mais gente. interessante, que na Carral, eles faziam o quê? Eles se juntavam a fim de estudar as escrituras, trabalhar o espiritual, mas também estudar junto das escrituras para que todos conhecessem no mesmo nível, sobre as mesmas coisas, andassem no mesmo propósito, falando a mesma língua, entendeu? Para que eles ficassem ativos na obra da mesma forma, né? Com o mesmo conceito. Com o mesmo pensamento, né? Desliga o chat, por favor. Porque, na verdade, se a gente não tiver ligado com as pessoas certas, mesmo a gente em comunhão com as pessoas certas, a revelação profunda da igreja não vai existir, não. Não vai ter Quando a Sheila postou um negócio aí, foi você que postou? Não foi você que postou, foi alguém que eu vi. Que o seu ambiente contamina você, pro bem ou pro mal. Então, se você estiver andando com pessoas que não querem saber da Bíblia, você não vai conhecer da missão de Cristo. Simples. E a igreja como um todo, a função da igreja de Cristo é conhecer ao próprio Cristo. Depois que se perdeu na conversão de Constantino, que começou a mudar um pouco, que eles começaram a tirar um pouco do conhecimento do povo, porque o povo, sabe, o grande sabia que o povo tendo conhecimento teria muito poder, entendeu? E aí eles começaram a tirar o conhecimento, até que chegou a Igreja Universal, que é a Igreja Católica, antiga, e não deixava que ninguém lesse mais as Bíblias. Só liam a Bíblia só em latim, só quem era cardeal, ou quem era papa, ou só o pessoal das igrejas, os líderes das igrejas. E aí o pessoal ficou perdido, porque como é que eles iam cultuar, adorando a Deus, estudando ao Senhor? Não tinha então eles acreditavam em tudo que pegavam para eles. De indulgência até toque em objetos sagrados que nunca existiram. É complicado. Não, e um detalhe também é que a gente não precisa ir no passado, né? Porque assim, a gente também, no presente, tem muitos países que é proibido, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque por enquanto a gente vive num país que é uma democracia, mas até quando, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente é livre para poder
ser uma igreja, mas a gente não sabe até quando, né? Porque o mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais sendo ditaduras. Coreia do Norte é proibido, né? Os cristãos são perseguidos. A gente acha que isso foi só no passado, que isso não existe, mas é porque a gente não vive isso, né? Por enquanto, né? A gente não vive Por isso, enquanto, né? por Porque enquanto. o É, Senhor Jesus já na deixou África claro que também, vai ter na esses África. tempos difíceis, né? Na E eu África, essa acredito... semana aqui, postaram um vídeo do pessoal orando no meio da chuva, chegou uma guerrilha lá, isso aí coisa do falando dessa semana. Só que Eles se você, pastor, cavam eu um tava buraco, eles cavam um buraco e enterram os cristãos vivos. E Eles sabe orando lá e quantas, morrendo. sabe Tudo quantas errado. que eu mandei hoje pra Jéssica e para o grupo de mulheres de crianças? Você viu? Não sei se você viu ainda. Lá mesmo na África, tem um projeto de crianças intercessoras. Começa com 15 mil crianças. Agora eu te pergunto, é exatamente o que o Wellington falou, que a gente está falando aqui. O que é primitivo, o que o Wellingtons falaram, a dificuldade atrai a presença de Deus, porque as pessoas vão genuinamente sabem por que estão indo lá. Exato. E Amam a Deus porque amam a Deus. a gente tem que aproveitar essa nossa liberdade, como o Elton falou, também para nos prepararmos como igreja para quando esse tempo aí nos alcançar. Porque esse tempo vai chegar, o tempo onde nós seremos proibidos de ler a palavra, onde nós seremos proibidos de nos reunir para orar, para buscar, entendeu? Aonde nós seremos proibidos de falar de Jesus. Esse tempo não chegou para nós aqui ainda, que estamos aqui, mas está próximo e a gente tem que aproveitar de como igreja para a gente se preparar para isso, né? É porque, que nem a pastora Sheila falou, e ela leu aí, né, que a igreja, ela forma doutores, né, e isso incomoda os políticos, os ditadores. Então isso, a igreja faz uma cabeça pensante, e isso incomoda, né, então esse é o problema. Glória a Deus, É né? isso mesmo. Estava lendo o livro de Benjamin, e ele fala que em 1983, os cultos que ele frequentava, cego andava, cego enxergava, coxo andava e surdo ouvia. Em 1983, não faz tanto tempo assim. Não Por que faz. será que mudou? Né? É porque, exatamente porque a tio, nossa, muito bom. Você tá falando que você leu o Bom Dia Espírito Santo? É esse que você tá falando? Do Benihim? Ah, exato. Esse livro é tremendo, Então, o que acontece? Por que isso acontecia tão próximo de nós? Que foi no auge da minha adolescência, no auge da conversão, né, da conversão da avó, que a minha avó chegava e olhava para mim e falava assim, vai acontecer, acontecia. Justamente porque as pessoas tinham um propósito de fé, elas criam no Senhor Jesus acima de todas as coisas. Sabiam que se ele não fizesse, ninguém faria. Ainda tava vivo. Entendeu, e aí, pastor? sabe qual que é o perigo também, pastor? Por que também que a gente não vê muitas dessas coisas acontecendo? Porque muitas igrejas, em vez de pregar Jesus, para que nós vamos para Jesus por amar a Jesus, começa a induzir as pessoas a ir para a igreja, a ir para esse caminho com medo do inferno, não por temor a Deus, por amor a Deus, por amor a Jesus, entendeu? Mas pelo medo, né? Então eu acredito que indo nesta linha, a gente não vai ver mesmo as coisas acontecerem. Desculpa, né? Desculpa, eu não tô indo por amor ao Senhor, eu tô indo com medo do inferno. Não, desculpa, eu preciso ir por amor ao Senhor, porque temor é obediência, temor é amor. Pode falar, Wellington. Tem alguém que falou que quer fazer uma pergunta aí. Passa aí. Ó, o Wellington responde. Eu tenho uma perguntinha. Se nós, dentro da igreja, a gente trabalha em comunhão, em ajudar o próximo, e se eu não me engano, em Ezequiel, fala que a salvação é individual. Tem pessoas que clicam sobre essa situação, né? E uma vez aconteceu isso comigo, só que foi por questão da gentileza. Eu estava dentro do ônibus e eu vi uma senhora, né? Ela estava em pé e estava todo mundo sentado e eu estava sentado. E eu levantei, peguei e falei, eu levantei e falei assim, senhora, a senhora pode sentar aqui, fica à vontade, né?
eu vou descer já no próximo ponto. Aí a pessoa, por ser uma ignorância alheia, pegou e falou assim, só porque eu sou idosa, você tá pensando que eu tô querendo ficar no seu lugar? Pode ficar aí mesmo. Só que eu fiz o papel da gentileza. Então, mesmo fazendo o papel da gentileza, tem pessoas que aceitam e tem pessoas que não aceitam. Mesmo sendo de qualquer tipo de religião, ou cristão, evangélico, católico, de outras, enfim, né? Eu achei isso até estranho, porque por uma coisa simples se torna tipo, meio que um gatilho para um monte de coisa, né? E eu fiquei pensando quando vocês estavam falando isso daí. Eu falei, nossa, foi que meio que semelhante, porque se Ezequiel fala isso e a gente pratica a caridade, né, de atos de coração, então tem a ver também com isso? Deixa eu responder essa pergunta. Tá? Jonas, é o seguinte, o entendimento que a igreja trouxe, a falsa igreja, vou colocar desse jeito, tá? O entendimento que a falsa igreja trouxe para todos os seres humanos é que você deve praticar o bem para estar bem com Deus e ser cristão. Só que o evangelho de Jesus, o que nós pregamos na nossa igreja, o que a Heleninha está falando aí sobre a igreja primitiva, primeiro nós temos um íntimo com Deus, nós nos reconciliamos com Ele, e aí nós estamos nele, por isso, estando nele, praticamos o bem. Não praticamos o bem para estar bem com Deus, e sim, por estar bem com Deus, nós praticamos o bem. Na grande maioria das outras religiões, você tem que... o seu sentido é meritocracia. Nós não. Nós entendemos que nós, como salvos, sem mérito nenhum. A graça é um favor imerecido. E quando fala lá em Ezequiel que a salvação é individual, realmente ela é individual, mas o plano de salvação, ele precisou que Cristo fosse crucificado para que você tivesse a redenção. Então, jargão de igreja, a salvação é individual. A salvação é individual quando se trata de você com íntimo com Deus. Você precisa somente aceitar. A partir do momento que você aceitou, ela não é mais salvação individual, ela é salvação coletiva. Porque o bem que você vai fazer acerca de Deus, que você já recebeu, vai precisar ser no outro. Então, quando você quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, sempre vai ser no outro, mas não por obra. Você vai fazer isso naturalmente, porque você foi salvo. Entendeu? Você vai fazer isso complementando, não preciso nem complementar, mas só para ilustrar assim, Jesus é ser. Entendeu? Estar em Jesus é ser. E não fazer. Percebe? Então a gente primeiro é discípulo de Jesus, agimos com o caráter dele, que ele quer. Por isso o Wellington falou por meritocracia. Porque o nosso intelecto, o nosso caráter é corrompido por si próprio. Porém, conhecemos Jesus para melhorar o nosso ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E quando a gente muda de pensar, a gente sai desse trajeto egoísta, não deve ser assim, e começa a agir olhando com o olhar que Cristo olharia. É por isso que é um grande desafio ser evangélico, cristão real. Porque muda, é conversão, correção de rota, voltar ao início, voltar ao primitivo, a igreja primitiva, que se olhava, que se enxergava, e que um realmente olhava o outro sem esse tal egoísmo. Pode falar, então. Techuvá. Metanoia. Exato, é forma de metanoia, mudança de visão, forma nova de se enxergar, transformação de visão. Né? Sim, porque Jesus para nós nada mais que um espelho da nossa vergonha, de tudo que não existe em nós. Percebe? Tudo que não existe em nós existiu nele, e ele é o nosso reflexo, entendeu? Fala, então. Então agora o que o Jonathan fez a gente fazer aqui, eu vou ressalvar com todo o orgulho possível. Por isso que devemos congregar na igreja. Isso. Porque nem todos os irmãos têm todos os conhecimentos, nem todos os irmãos sabem todas as coisas. Todos nós precisamos, entre nós mesmos, redarguir, entendeu? Corrigir, exortar, tudo em amor e perdão. Então, se o irmão não sabe, a gente está indo na igreja para quê? Para ensinar, para que ele pratique e multiplique o evangelho e assim pratique a grande comissão como todos nós praticamos. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente. Porque a igreja... Eu não sou crente.
Não sou. Se eu for crente para mim, eu não sou crente. Não. Eu sou um egoísta. Eu sou um centralizador. Eu sou um narcisista. Agora, se eu fizer o evangelho praticado para outro, como a gente costuma entender que é, a gente vai se dispor aqui um horário aqui, ó, 20 horas e 45 minutos, tá? Já trocado para sair e para falar da palavra de Deus, porque ainda tem alguém sedento da palavra. A gente faz isso também no domingo, quando a gente poderia estar com a família, se divertindo, fazendo qualquer coisa, mas não, ainda tem gente sedento da palavra aí fora, tem gente ainda sangrando no esgoto, e a gente precisa que essas pessoas saibam. Por isso praticamos a doutrina da igreja, por isso praticamos a igreja. A igreja é essencial nisso. Aleluia. Se não for isso, nós não somos imitadores de Cristo. Pode. Amém? Eu lembro bem um dia que a gente estava na casa do pastor Michel e da pastora Leninha, e o Wellington falou assim pro Michel, eu guardei bem isso. Ele falou assim, quando a gente fazer as coisas, viu, Jonathan? Para você eu tô falando também. Quando a gente fizer as coisas para outra pessoa, um ato bom, uma coisa boa, você imagina que você está fazendo para Jesus. Porque se você for fazer pensando no ser humano, você não consegue atingir objetivo nenhum. Você tem que fazer pensando que está fazendo para Jesus. Porque aí você vai fazer o melhor e vai ser retribuído. Não pela pessoa em si, mas por Jesus. Entendeu, Jonathan? Então, quando você der lugar para uma senhora sentar e ela ficar brava, você pensa assim, eu estou fazendo para Jesus, minha senhora. Eu não estou fazendo pela senhora, não. É por Jesus que eu estou fazendo. Eu não falo. Arrematou e passou a régua. Uhul! Eu não falo mais nada, só vou sair, porque se ela dar pinguelada, eu saio correndo depois, né? Glória a Deus. E aí ela vai entender direitinho que você é de Jesus, que você faz as coisas por Jesus, pensando em Jesus. Por amor ao Jesus. A maior loucura faria ali, né, no seu lugar. A maior loucura do evangelho é você fazer alguma coisa pro próximo sem esperar nada em troca. Essa é a maior loucura do evangelho. Faz pro próximo sem esperar nada em troca. É isso. Glória a Deus, gente, que aula gostosa, sério mesmo. Então vamos lá, a gente precisa da igreja para isso e por isso, né? Nós precisamos da igreja para adorar, para louvar, né? Nós precisamos da igreja para cuidar do próximo, né? Tem um cuidado com o próximo, é onde colocamos em prática o cuidar e servir ao próximo, pois a igreja é chamada para isso. Nós somos chamados para isso, né? Jesus, o nosso rei, o nosso eterno, o nosso salvador, né? Ele veio na terra e ele serviu. E aí a gente temos que ser pequenos cristos e seguir esse exemplo. Nós temos que seguir esse exemplo, nós temos que servir, a igreja tem que servir ao próximo, né? E a igreja também para nós é uma preparação para a eternidade, porque através da igreja aprendemos a viver para a glória de Deus e a nos preparar para a vida eterna. É uma preparação, né? E aí aquilo que eu falei, que há quem diga que não precisa ir para a igreja para estar próximo de Deus, porém eu digo que isto é pura mentira de Satanás, né? Pois à medida que você deixa de ter comunhão com os seus irmãos na fé, você vai enfraquecendo espiritualmente e chega um tempo que você perde o interesse da leitura da palavra e em momentos de oração. Uma coisa o que a pastora Sheila postou, né? Fala a frase aí de novo, pastora. Sei qual que eu tô vendo agora, outra que eu postei no Instagram da igreja. Aqui o Wellington falou no post lá sobre influência. Vamos lá, Jonathan. Eu comecei a ter interesse em estudar a palavra de Deus quando eu comecei a me reunir com homens e mulheres que estudavam a palavra de Deus. Tá? Então a gente começa a ter interesse pelas coisas de Deus quando a gente começa a se reunir com pessoas que se interessam pelas coisas de Deus. Tá? Então a igreja, ela é essencial nisso. Ela é essencial nisso. Eu começo a querer saber mais de Jesus à medida que eu começo a me reunir com os meus irmãos e vejo o meu irmão cheio do Espírito Santo e eu quero aquilo também. Sabe, Jesus, eu quero participar daquilo, eu quero sentir
Aquilo, e como que eu vou presenciar isso se eu não estiver em reunião, em comunhão, se eu não estiver numa igreja? Porque a igreja é isso, é reunião, é comunhão, né? É estar junto, é se reunir, né? E muito mais importante do que isso é nós sermos a igreja, aquilo que a pastora Sheila falou, entendeu? O ser, né? E a gente falou sobre isso em Efésios 1:23, que descreve a igreja como o corpo de Cristo, né? Ou seja, um conjunto de todos os crentes em Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 12:27, que nós lemos também, nos descreve como o corpo de Cristo em nossa individualidade, né? Então, o mais importante do que nós irmos ou nós estarmos na igreja, é nós sermos a igreja, né? Juntos nós sermos a igreja de Cristo. Juntos nós sermos a igreja que Jesus vai buscar. Juntos, né? Nós temos essa comunidade que Jesus vai buscar. Pensa, nós tudo sendo arrebatado. Que delícia. Ô, pastora Sheila, tô indo. Glória a Deus. Aqui apareceu. Glória a Deus. Oi, olha só, uma coisa que é importante também ressaltar, que eu acredito que aconteceu lá na igreja primitiva também, porque não foi fácil. E tem um post também lá que a gente fez no Instagram da igreja, que é isso, para congregar, que não é fácil congregar, não é fácil, vamos, não é fácil estar na igreja, não é fácil dividir. E pensa que a igreja é um recorte de toda uma sociedade. Então vai ter um cara mais narcisista dentro da igreja, e esse cara vai ser potente lá, vai ter um cara mais amoroso, vai ter um cara que vai te ouvir mais, vai ter um cara que não vai te ouvir. Então é por isso que na igreja se ressaltam muito mais os erros, porque ela é um recorte da sociedade, entendeu? Imagina que é um ajuntamento pequeno ali, a nossa, que tem 30 pessoas, são 30 pessoas de formas diferentes, muito diferentes, que descreve uma sociedade do mundo. Então, obviamente que conviverem na igreja não é algo tão lindo e tão maravilhoso assim, mas também diz, ninguém, é o que está escrito lá, ninguém nunca falou que é legal, era fácil também conviver numa escola, ninguém nunca falou que seria fácil conviver num trabalho, ninguém nunca falou que seria fácil conviver no centro de treinamento policial. Então, assim, conviver com pessoas, e é exatamente isso que Jesus fez. Vou te colocar no meio de um monte de gente diferente, 12 diferentes, para que vocês, inclusive tem o traidor que o Leroy pregou domingo, o traidor está no meio desse meio da igreja, então a gente não pode também só pintá-la de rosa, tem que colocar ela, estabelecer ela como ela realmente é, a ponto da gente entender. Sim, entender que é exatamente esse recorte faz com que a gente consiga discernir quem são as pessoas e quem não são. E não desfocar de Jesus. Porque a igreja ela é um recorte mínimo do que é o mundo. Então, dentro da igreja, Pernilongo, Wellington, eu falo isso muito claramente para todo mundo que é novo, a gente vai encontrar pessoas que falam, caramba, mas não era para ela estar? Não, era para ela estar, mas ela não está. Não está por quê? Porque ela não escolheu estar. Não era para ela fazer assim? Não, ela não faz porque ela não escolheu fazer. Não era para ela agir, vocês entendem? Então, isso vale ressaltar também. Dentro da igreja, a gente vai ter todos os tipos de pessoas, mesmo conhecendo, mesmo sendo ensinado, mesmo convivendo, mas não querem ser como Jesus. Uma questão de Sim, mas é uma questão também, pastora, de expectativa, né? Se a pessoa for para a igreja com a expectativa que vai encontrar só pessoas boas, só pessoas que vão agradar ela, não é, acho que esse não é o propósito. A igreja, você tem que ir com o propósito de Cristo, né? Não com o propósito de pessoas, né? Porque tem pessoas falhas em qualquer local. Então, se você for com a expectativa que vai encontrar só pessoas que vão te agradar, aí você vai acabar se frustrando e não vai para a igreja. Mas essa maturidade para chegar nesse ponto, Wellington, a nós que estamos na caminhada aí, não é tão fácil assim. E aí a gente encontra pessoas que vêm de outras bases, de outros níveis de conhecimento, de entendimento, ou até de convivência, de experiência de vida, que não tem essa visão e pensam realmente, ali eu vou estar muito protegido, ali é o meu melhor. Sim, deveria, e que bom que se fosse, né? Então, se é o que eu falo, se hoje a gente tem 30 pessoas, se os 12 que estão aqui conseguirem fazer a metanoia, nós somos a maioria. Glória a Deus. Estamos perfeitos já. A gente consegue ser a maioria aqui. A gente consegue ser a maioria porque a gente vira uma potência, né? Então, a palavra ela fala, né? Que há
que convenha que o joio cresça junto com o trigo. Boa, Guitão, boa, Guitão. Ser trigo e há quem escolha ser joio. Exato. Aí fica de cada um. E quem vai fazer a separação é Jesus. No final que o bicho vai pegar. Né? É bom a gente entender tudo isso, porque senão a gente vai ficar falando coisas muito superficiais, né? E a gente não tá aqui para tratar uma coisa tão real com superficialidade, né? Desde que a gente tenha o centro, o nosso centro é Jesus, a nossa forma, o nosso modelo, o nosso perfil de viver é como ele. Ainda que tenhamos que matar a nossa carne, porque a palavra de Deus diz isso, crucifique a carne, crucifique ela, porque só através de fruto do Espírito que a gente vai conseguir dizer que nós somos de Jesus. Desculpa, você quer ter carro, você quer ter mansão, não é isso que vai mostrar que você é de Jesus, é através de fruto do Espírito. Então quer dizer que eu posso crucificar minha mulher, né? Jesus. Não faz isso não. O pastor Luiz ia fazer uma pergunta, gente. Ainda bem que ela não tá em casa. Se ela tivesse aí, eu tinha tomado uma aparelhada. Se você realmente falou que ela faz parte da sua carne, que você pode crucificar ela, você não pode esquecer que tem que morrer por ela. Vai morrer por ela. Eu sei. Pastor Luiz, quer falar, pastor Luiz? A situação de se encontra, que é o que o Ele tinha uma pergunta para fazer aqui, Luiz. Eu mesmo não sou conhecedor tanto assim da palavra, né? Através do Guitão, do Roger, a Suzy, o Hélio também conversando, e foi ver a pastora e o marido dela conversando comigo. Eu saí de onde eu estava e eu tô conhecendo e tô buscando. Meu, é surreal. É bênção em cima de bênção. É uma evolução muito grande na vida, né? Então, meu, eu tô botando prática. Não tô sendo 100% ainda, porque eu tô buscando e não consigo chegar nesse nível de 100%. Deixa eu te contar um segredo. Eu não te contou, quando você chegar a 100%, você já foi. Eu acho que você esquece. Eu consigo ainda. Mas, meu... Você chegar em 100%, meu amor, mesmo, Jesus, pega você pra ele. Não vacila com você aqui, não. Você 100%, irmão. 100% só no céu, meu irmão. Só no céu, 100%. Mas por enquanto eu não chego lá ainda não, porque eu tenho muita coisa pra criar aqui ainda, mas eu tô correndo muito atrás. Amém. Pra chegar nesse nível um dia. Chegar no tempo. Pastor Luiz quer falar, gente. Queria falar para a Sheila, ela deve se sentir muito feliz, porque uns anos atrás nós ministrávamos o ensino bíblico, comparecia 4 ou 5 pessoas. Hoje, graças a Deus e a inteligência de vocês, tem dia que participam 27 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Fruto do trabalho que vocês fizeram lá atrás. Plantaram, acreditaram e mantiveram. Igual a igreja Oraram, buscaram por isso, fizeram, né? Glória a Deus. Ninguém faz nada sozinho. Não tem como. Meu irmão, deixa eu dar um testemunho rápido aqui, que aconteceu com a gente domingo. Domingo, quando nós estávamos no culto, né? Eu, o pessoal de casa, minha tropa aí, eu sempre vou pelo mesmo caminho. E no meio do caminho, eu sempre vou pelo mesmo caminho, eu acabei indo para um caminho errado. Falei, Leninha, pelo amor de Deus, eu errei o caminho, não acredito, tô ficando doido, mas eu vou pelo... Aí lá na frente, na hora que nós paramos no farol, nós vimos uma senhora pedindo esmola, né? E essa senhora não tava mal vestida, né, Lê? Não. Tava até normal, não tava cheirando a álcool, não tava nada, que nem a gente sempre vê pessoas nessa situação, né? Aí ela veio, ela olhou pra gente e falou assim, vocês são da igreja? Eu pedi o dinheiro, a gente deu uma ofertinha pra ela, né? Ela, vocês são da igreja? Eu falei, graças a Deus, irmã, somos sim. Ela falou, ora por mim. Meu nome é Sandra. Acho que a Leninha até colocou o nome em oração aí. Meu nome é Sandra, eu perdi meu filho semana passada e eu tô daquele jeito. Essa parte eu não ouvi. Entendi. Eu só ouvi ela falando, essa parte você ouviu, né, que eu não ouvi. Eu só prestei atenção no Sandra e quando for orar, apresenta a Sandra, a senhora do farol. Eu coloquei lá na caixinha, Sandra, senhora do farol. Então, ela perdeu ela tinha acabado de perder um filho há uma semana atrás, tava na depressão e tava na rua. E aí eu entendi, falei, não foi à toa que eu errei o caminho e passei por aquele caminho, né?
Falei pra Leninha, coloca lá na oração, pede para as irmãs colocar por ela, porque a gente viu que não era uma pessoa em situação de rua, entendeu? É uma pessoa que ela não tava, dá pra você ver que ela tava meio atormentada, assim, mas não era naquela situação. Aí eu pego o gancho do pastor, desculpa, pastor, para enfatizar a importância de ser a igreja. Porque quando nós somos a igreja, nós, mesmo a pessoa não te conhecendo, você é reconhecido. Mesmo a pessoa não te conhecendo, a pessoa olha para você e ela fala assim, tem alguma coisa diferente ali. É aquilo que eu ministrei domingo. Falei, você não precisa estar fardado de crente. Eu tava com a jaquetona camuflada, com essa minha cara de louco, e ela viu. E ela Cabral, você já tá tossindo. E a gente tem que estar sempre atento ao Espírito Santo. É isso que eu acho que às vezes falta para a igreja. É estar sensível ao Espírito Santo, sensível à voz de Deus. E a era digital é muito bom, até mesmo se não tivesse era digital, nós não estávamos fazendo esse estudo aqui popular. Mas a era digital também, ela deixou tudo muito glamour, muito meio que os pessoal se afastaram. Porque eu vejo que na África, você vê na África, você viu o culto do pessoal na África, a igreja deles é até engraçado, é um barraco que eles mesmo caçam, cortam as madeiras lá, não tem som, não tem bateria, não tem microfone, não tem nada. E você vê o poder de Deus pegar aquelas crianças, igual a pastora viu. Eu vi um culto também só de criança. Meu Deus, parecia que eles iam ser arrebatados. Só de criança, não tinha nada de tecnologia ali. Então, da mesma forma que Deus está descendo ali naquele povo, está abençoando ele, o inimigo está se levantando forte contra eles. Porque no meio do culto mostra também pessoas chegando armadas e fuzilando todo mundo. Os próprios parentes, eu vi uma cena uma vez que meu Deus, eu fiquei dias e dias pensando com aquilo na minha cabeça. Que os próprios parentes, que eles eram de outra religião, quando um se convertia, eles mesmos, os próprios parentes, levavam eles e queimavam vivo. Faziam uma fogueira, faziam um buraco, jogavam eles dentro, punha madeira e metia fogo. E ficava filmando ali, ó, vendo a pessoa derretendo. Irmão, não tô falando coisa de muitos anos atrás, não. Tô falando coisa de, um ano, mais ou menos, que eu vi esse vídeo. Entendeu? Aí, lá o poder de Deus tá forte, mas o inimigo também tá forte. Tá se levantando forte. E a gente sabe que a África também é, pesado o clima lá. Então tem que estar sempre revestido de oração mesmo, igual o irmão Hélio falou aí. Hoje em dia a gente ainda tem toda a facilidade de falar do amor de Deus. Mas a gente fala, sempre. Às vezes a gente tem temor. Às vezes a gente tem o temor de convidar um irmão para ir para a igreja. Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, quando nós era do mundão, se a gente ia num baile, achava o baile da hora. Mano, meus amigos vão falar, mano, fui num baile ali, ó, mano, top, vamos lá, vocês têm que ver. Fui num pagode, o pagode é top. Vamos lá, vamos ver, porque aquilo fez bem pra minha carne na época, né? Agora, se a igreja tá fazendo bem pra mim, faz tanto bem pra mim, por que eu não quero não consigo trazer um irmão pra vir também? Não consegue trazer um irmão pra vir ouvir a palavra? O que tá fazendo bem pra mim? Eu tenho que dividir, igual o irmão falou, que você deu o lugar dele pra senhora sentar na igreja. Tá fazendo bem pra você, irmão, Jonathan? Aí, tá fazendo bem pra você ir pra igreja? Irmão, traz mais um. Fala, irmão, te levar num rolê da hora. Que tá fazendo bem pra mim. E é aquilo que eu falei, irmão, vende como está. O problema hoje em dia é que o pessoal quer estar muito santo pra ir pra igreja, irmão. A igreja não é lugar de santo, irmão. Lugar de santo é no céu. A igreja é lugar de a gente buscar a Deus e se santificar. Mas lugar de santo é no céu. Amém? Amém. Nossa, você falou uma coisa que foi engraçada. Só de falar de uma pessoa, trazer uma pessoa para a igreja, eu levei um menino que estava treinando jiu-jitsu foguetão, que é o Luquinhas, ele mora aqui perto de casa. Aí ele peguei e falei assim, mano, você arruma aí, que nós vai levar você onde fica a galera todinha do jiu-jitsu, mano. Aí o moleque, não me deixa curioso não, pelo amor de Deus, onde que é? Falei, você arruma aí, 5h30 tem que estar na minha casa, 6 horas nós tem que estar lá. Aí ele, aonde que é? Eu falei, na Santa Teresa. Mano, mas o que vai ter lá? Tem que levar o kimono? Eu falei, não, só se toma um banho, se troca aí, vai de tênis. Aí ele, tá bom. Aí beleza. Chegou na igreja. Mano, por que você falou que era na igreja? Eu falei, calma, filho, respira o coração, você vai ver a galera inteira ali, você vai ver. Aí ele, por que você não me falou que era na igreja? Por que você não me falou na igreja? Eu falei, não ia te contar não, sabe por quê?
eu tenho que pegar você no segredo, no pulo, da mesma forma que me pegaram. E foi assim que eu aprendi e eu vou passar pra frente. Você gostou quando ele saiu? Eu perguntei, né? Você gostou? Ele falou, Jonathan, me chama todo domingo, que eu vou ir todo domingo. Quando você for, eu vou. Glória a Deus. E Gente, beijo. Glória a Deus, é isso, mano. Tão feliz É comigo isso. agora, senão eu vou levar ele, que eu vi ele. Moleque, é Ô, isso. Jonathan, Glória a Deus. Jonathan, eu lembro que nós pegamos você, vestimos você de Batman e levamos pra igreja. Foi, mano. Bênção, É Deus, bênção. é trabalhando, né? Sem a gente saber, né? Cada um com a sua estratégia. É isso. Ó. Isso, gente. Tá vendo? É sobre isso. Glória Mas é assim que funciona. Essa E é eu a acho, igreja eu de acho Cristo. gratificante ver essa situação, sabe? Porque a pessoa fica sem chão, como eu fiquei também, né? Só de pensar que eu saí de uma religião e entrei, não numa religião, entrei num lugar que é mais do que isso, você vê a reciprocidade do ser humano, né? A carisma, a forma que eles louvam, cantam, simpatizam, aproximam de você, mesmo não te conhecendo, que é diferente de onde eu tava, né? Então, mano, é surreal, cara, é surreal. É eu só tenho que falar que é surreal, Jonathan. porque É eu não sei o que Jesus. dizer, às vezes eu fico sem palavras. E eu tô numa batalha aqui meio complicada, mas eu tenho fé também que eu vou conseguir, que vai ser minha esposa. Amém. Porque eu já consegui arrastar o Brian, né? Agora vou ver se eu consigo levar ela. Vai, em Nome de Jesus. Tá sendo um pouquinho difícil, mas eu tenho fé aí, tô praticando, tô exercendo. E tem uma Tô mudando umas igreja, coisinhas e tem aqui em uma casa. igreja, Jonathan, que vai te ajudar em oração com relação a isso, em ação, né? Pessoas que forem próximas, né, de acolher, abraçar, não tá sozinho, né? Sim. A gente falou hoje, somos uma igreja, não e uma caminhamos novidade. sozinho. E a novidade que eu vou pegar minha esposa no pulo é que eu conversei com a pastora, o pastor com o Vitão, com o Roger, a Suzy, com a Jéssica, né, com mais algumas metades de algumas pessoas. Eu vou contar para vocês hoje que eu falei, eu senti dentro de mim, a penúltima vez que eu estava fechando um acordo com um propósito com Deus, que o Vitão pediu para me fazer, e eu fui fazer esse propósito. E eu teve um dia que eu peguei e bati o pé. Eu falei, ei, meu Deus, hoje é o dia, hein, cara. Ou você me dá meu respaldo, ou eu vou meter marcha. Aí eu senti dentro de mim, a voz falou bem assim, nítido, filho, pede para se batizar. E aí eu fui, conversei com eles, eu falei que eu quero me batizar. Glória a E Deus. eu falei para mim mesmo que eu vou me batizar, e eu falei com eles que eu quero batizar, e eu tô cobrando eles agora pro batismo, né? Só que eu não contei pra minha esposa, eu vou contar pra ela no dia do meu batismo, e vai ser o dia que eu vou dar um gatilho nela também. Que tá com todos os meus planos. Glória a Deus. Né? Gente, Esse é minha arte suave, meu jiu-jitsu, tá ligado? glória a Deus, que delícia. Mas é muito bom. Que delícia de aula, porque... É uma luta, mas... Pode falar, tô ouvindo. Pode falar, Jonathan. Eu tô feliz, gente, eu tô muito feliz. Eu tô tomando umas quedas aqui, mas eu tô levantando em uma minha muralha do outro lado. Porque na hora que ele pular aquele murinho pequenininho ali, aí ele vai ter que olhar pra cima, hein? Nossa Senhora! Mas vai olhar pra cima muito grande. Ele não vai conseguir ultrapassar aquela muralha, né? Porque lá em cima se encontra o Todo-Poderoso, né? Oh, Nosso Deus, Jesus Cristo, né? sobre E eu tô nessa luta aí agora. E eu só tenho que agradecer a vocês todos aí por me aguentarem, né? Porque eu sou brincadeira demais. Mas eu tô tentando me lapidar com isso também. Sim. Mas eu só tenho que agradecer a todos vocês mesmo. Amém. E vai, pastor. Valeu, então, Jéssica. A luta é que nós Vocês temos são uma muito igreja orgulhosos. e acima de tudo Jesus, né? Que é aquele que batalha por você, né, Jonathan? Né? Então, quando Sim. Jesus entra na batalha, filho, olha, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. É verdade. E eu quero agradecer vocês porque que delícia de aula, né? Gente do céu, cada um compartilhou um pouco, cada um falou, nossa, eu acho que é a primeira vez, né, pastora? Né, que todo mundo fala, que delícia, gente. Gente, isso aí não é nada. Eu sonhei com o Guitão. Ó, pra você ver, eu vou falar os nomes das mesmas pessoas. Eu tava... Eu fui nessa cama aqui mesmo, viu? Que eu tô deitado na minha cama já. Eu nem tomei banho ainda, né? Mas tá bom. Eu tava dormindo, né? E eu sonhei que eu tava no meio de uma multidão. Eu vi Jesus Cristo carregando a cruz.
Aí eu peguei e falei, não, vou lá ajudar, que é pernambucano, mano, vou lá ajudar o cara, velho, deixar o cara lá ficar sozinho, não. Aí eu fui lá ajudar ele. Na hora que eu fui ajudar ele, os caras pegou e falou assim, não vai lá não, que você vai tomar um pau. Eu falei, demorou, mano, mas eu vou ajudar, o cara tá sofrendo sozinho, vou lá ajudar. Aí eu fui ajudar ele. Quando eu cheguei perto da coisa, eu peguei a coisa assim, eu levantei, eu senti o peso, né? Aí ele pegou, ficou com a mão no meu rosto e pegou e falou, filho, não se preocupa, isso aqui é comigo. Aí eu peguei e falei, não, vou te ajudar. Aí nessa hora que eu falei que foi eu ajudar ele, eu tomei uma surra dos caras, que eu não sabia o que era, e do nada pulou. Aí eu vi Guitão, Jéssica, Roger, a Suzy, a pastora, o marido dela, que eu não sou bom de decorar nome por enquanto, tá, gente? Aí eu tô tentando me seminizar com isso daí, só que ele estava dentro de um lugar fechado e Jesus estava deitado na cama, e acho que não sei se era a Jéssica ou era a Suzy, tava falando, olha lá, ele tá se mexendo, ele tá vivo. Aí tava todo mundo em cima tentando tirar o véu, o pano que tava no corpo todo branco, né? Aí eu acordei e no outro dia eu falei pro Roger e falei pro Guitão na academia. E aí depois o Guitão falou comigo sobre isso daí, o que aconteceu no sonho, né? E eu fiquei mais batendo na cabeça, né? E eu queria entender mais, eu comecei a buscar mais, e eu tô estudando mais, e eu quero saber mais sobre isso. Por que aconteceu isso comigo? Aí o Guitão falou que era chamado, conversou comigo, a pastora também, mas isso aconteceu através de um culto que estava tendo no sábado, que a pastora orou para mim, na minha frente, e o Guitão das minhas costas, orando com a mão nos meus ombros. E no dia seguinte, de sábado por domingo, eu tive esse sonho. Então é uma coisa assim que é surreal, porque eu sei que eu tenho um dom, porém eu não praticava esse dom no momento certo e na hora certa. Eu praticava em outra situação. Eu ouvia e via, mas eu nunca tive sonho. E foi a primeira vez, né? E isso mexeu muito comigo. E foi aí que eu falei, nossa senhora, é de arrepiar. Eu chorava que nem criança, mano, pedindo mamadeira, sabe? É surreal, é surreal. E quando eu tô falando isso com vocês aqui, isso mexe comigo porque eu também começo a chorar de novo. Então não liga não, tá? Que o negócio é forte, cara, a energia é forte. Nossa, demais. E eu falei, aí o Guitão pegou e falou ainda, você vai dar seu testemunho. Eu falei, Guitão, não fala isso não, que eu tenho maior vergonha de falar isso no púlpito, né? Não é muito a minha praia não. Eu gaguejo bastante, sou brincalhão demais, então acho que não vai ficar legal. Mas como eu tô falando aqui com vocês no celular, pra mim é mais tranquilo, né? Para as pessoas mais semelhantes que eu conheço. Então, só tô contando pra vocês aí o que eu tô fazendo aqui, meus planos, e o que eu tive de revelação. E eu sei que Deus vive na minha morada, vive na minha vida. E eu quero Ele cada vez mais na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, que lindo. Amém. Hoje esse tema tá sendo muito vivido na experiência, né, gente? Tá meio aflorado esse bagulho aí, Guitão. Eu acho que na igreja primitiva era mais ou menos desse nível, né? Tipo, mano, vou sentar aqui, vou contar como experiência. Oh, meu Deus do céu. Fala, Leroy, fala você. Leroy, você tem ideia que Jesus apareceu pro cara, velho? Não tô acreditando. Meu Deus do céu, sonho. Eu acho que não tinha uma outra forma. Sabe o que acontece? Eu, agora, sem brincadeiras à parte, falando muito sério, o Senhor tem as formas dele de agir em cada um de nós. E ele conhece tanto a gente, e ele só sabia que ia te tocar nessa forma. Então, Jonas, foi assim, né? Quem sou eu para dizer que não é? Quem sou eu para dizer que não é, né? Então, ser igreja de verdade é compartilhar do pão e do osso. É real. É real. Ser igreja de verdade é compartilhar do pão e do osso. É isso, gente. Muito real. Glória a Deus. Leroy, quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone. Mestre. Fala, meu filho. Pode falar, a gente quer te ouvir. Bom, acho que ele não tá podendo falar, eu acho. Amém. Oi, fala, amigo. O tema hoje é o como ser igreja. Não, como que é, pastor, o tema?
Vamos lá. O que é a igreja e por que precisamos dela? Vocês estão dentro do tema, destrinchando o tema, vivendo o tema ao vivo, compartilhando as experiências do que é ser, viver, igreja. É isso. E eu acho que é mais do que ser igreja. Eu acho que vocês estão sendo igreja primitiva. Oh, glória. Na pureza, na essência de tudo que significa o amor de Cristo. E comove, constrange, abençoa, o coração bate mais forte. E esse é o caminho. Esse é o caminho. E é isso. Pra mim é isso. Eu tô feliz, não consegui antes. Peguei um pouquinho o celular, não sei o que aconteceu com esse bendito celular aí por mim, que eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Mas é isso. Vocês estão vivendo o que é ser igreja em essência, em genuinidade, na simplicidade do Cristo, com o Espírito fluindo e cada um tendo a liberdade de manifestar aquilo que Cristo tem feito em suas vidas, em seus corações e através de vocês. Esse é o significado de igreja, de eclésia ou carol no hebraico. É isso. Deus abençoe. Aleluia. Esse cara que tava falando aqui é o que tava dando. Foi lá no culto no domingo? É ele mesmo. Caraca, gente. Caraca, gente, irmão, que a gente é fechado totalmente. Gente, eu tive uma ideia aqui. Se o pastor Luiz concordar. O próximo tema da próxima aula é como viver uma vida cristã autêntica. O texto base da próxima aula é Tiago 1, 19 e 27. Aí o que eu queria combinar com vocês, todo mundo lê esse texto base. Pra gente fazer uma aula legal assim, sabe? Uma aula aonde nós compartilharemos, né? E trazem mais referências de como viver uma vida cristã autêntica. Amém? Hoje nós falamos da igreja e, né, o porquê que nós precisamos da igreja. Bastante. Nós estávamos conversando, porque tem muitas confabulações com o Hélio na loja, né? E nós estávamos confabulando justamente nesse livro e no versículo. Glória a Deus! Olha, eu já estou vendo que a próxima aula, 2 horas, vai ter pouco. Livro e versículo. Glória a Deus, meu Deus, gente. Nossa, ó, é a igreja alinhada com Jesus, alinhada com o Espírito Santo. Você é louco. Nossa, vai ser bem. Confirma aí, Hélio. Nossa, glória a Deus. Então, gente, isso. Na hora que eu vi o Hélio comemorando ali, eu falei, vixe, tá ligado. Amém. Eu queria então encerrar só para ler para vocês 2 versículos, amém? Pra gente encerrar a aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí o pastor Luiz fecha com a oração pra gente encerrar, tá, pastor? Salmo 122. Só quero agradecer a oportunidade que vocês me deram aí, tá bom? De estar participando pela primeira vez. Sempre. Você tem liberdade. Sempre. Amém? Salmo 122, versículo 1 e 2. Vamos encerrar essa aula sobre igreja com esse versículo. Alegrei-me como me disseram. Vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Não ouviu, pastora? Pastora, tá dando microfonia, o seu microfone. Não é o Michel. Não, do Michel tá desligado. Melhorou? Melhorou. Vou ler de novo, então? Vamos lá, então. Salmo 122,
Versículo 1 e 2 diz: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. E nós encerramos essa aula, né, sobre a igreja, o que é a igreja, o que é ser igreja e por que nós precisamos da igreja. Encerramos como igreja. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor, pode orar por nós? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero, Senhor, te agradecer nessa noite, papai amado, papai querido, toda a bênção derramada com esse povo, Deus amado, Deus querido, que nós continuamos sendo uma igreja alegre e feliz, Senhor, e que eu seja sempre o foco das nossas pregações, dos nossos louvores, Deus amado, Deus querido. Abençoe nossos irmãos, Senhor, cuidando de cada um, cuidando do seu trabalho, do seu lar e da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A foto. Pastora, vai tirar foto? Eu não sei tirar foto. A pastora vai tirar. Falta 4 pessoas. Falta Jéssica. Ela acabou de sair. Dona Lídia. Eu tirei, mas eu sei que a Miriam tirou aí também, a Meire, né? Tirou, né, Meire? Ela sempre manda umas boas pra mim. Sempre me salva. Bom feriado a todos vocês aí. Beijo, pessoal. Deus abençoa, viu? Deus abençoe a todos. Amém.